Olá, pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por momentos complicados para a família de Israel, principalmente Ruben, que receberá um pedido inusitado de seu pai. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários o que tem achado dos filhos de Israel. Acham que estão sendo muito maldosos com seu pai e merecem pagar por seus crimes? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por muitas emoções, principalmente para Israel e José. Isso porque pai e filho foram separados graças à maldade e inveja de seus parentes. Os filhos mais velhos do pastor de ovelhas, com grande crueldade e sem pensar nas consequências, quiseram a todo custo se livrar de José. Para isso, os maldosos o jogaram no fundo de uma cisterna e, posteriormente, venderam o rapaz para mercadores de escravos egípcios. Porém, esta atitude trará grande dor e sofrimento para José e Israel. Ao retornarem para casa sem José, os filhos de Israel acabaram dando a notícia para o homem. O pastor de ovelhas ficou desesperado ao ser enganado por seus filhos. Os rapazes não dirão imediatamente o que ocorreu com José. Ao chegarem, todos se reuniram na tenda. Logo em seguida, Israel apareceu para falar com seus filhos, mas logo notou a ausência de José. Preocupado com seu favorito, o patriarca indagou seus herdeiros sobre o paradeiro do rapaz. Os homens disseram ao pai de José que ele estava morto, na intenção de esconderem o fato de que o venderam como escravo e que ele foi levado ao Egito. Para enganar o pai e esconder a morte de seu filho favorito, os maldosos ainda inventaram mais uma mentira para poder se safar de suas crueldades. Após os irmãos venderem José, o sumiço do rapaz deixou Israel bastante abalado. Os filhos até tentarão consolá-lo, mas o pai perderá a paciência. Isso porque o homem que presenciou diversas vezes seus filhos maltratando José não acreditará que os rapazes estarão verdadeiramente preocupados com seu irmão. Todos ali ficarão sem saber o que fazer. Até mesmo o maldoso Simeão tentará fazer algo. O vilão perguntará se o pai quer ver Benjamim, mas Israel acabará explodindo neste momento. Muito triste com toda a situação, ele pedirá para que o deixem sozinho. O patriarca pedirá que todos saiam e o deixem. Todos irão saindo, sem ter outra opção diante da situação. Mas toda esta situação levantará muitas suspeitas. Enquanto seu pai chora o sumiço de José, Diná também ficará profundamente abalada com o ocorrido. A menina que já sentiu na pele a crueldade de seus irmãos quando eles eliminaram não só seu noivo,
como também toda a cidade de Siquém, em nome de uma vingança, ficará com a pulga atrás da orelha com o desaparecimento do escolhido de Deus, José. Diná confrontará seus irmãos mais de uma vez, pois suspeitará da história contada por eles. Mas Rúben ainda ficará em maus lençóis. Isso porque Israel pedirá para que ele encontre o corpo de José, para que possa dar um enterro digno ao seu herdeiro. Após o próprio Israel ter tentado encontrar o corpo de seu primogênito, o homem pedirá que desta vez seus filhos façam isso. Desesperado com o sumiço do rapaz, Israel decidiu ele mesmo procurar por José. Ele fez isto após receber a notícia de que José provavelmente morreu após ser atacado por uma fera. Assim, o patriarca desapareceu, o que deixou os filhos muito preocupados. Mas agora, o escolhido de Deus pedirá para que seus filhos façam isso. Assim, durante uma conversa com seu pai para tentar consolá-lo, o rapaz pedirá perdão ao pastor de ovelhas. Rúben dirá que é o culpado por seu pai estar sofrendo, pois cuidar de José era sua responsabilidade. Israel então suplicará. Ainda muito abalado com todos os acontecimentos, o homem pedirá para que seu primogênito encontre o corpo de José. Preocupado que seja pego no pulo, o filho de Lia dirá que isto será impossível, já que José foi devorado por uma fera. Israel, desesperado com toda a situação, retrucará o maldoso, dizendo que pode existir algum vestígio. Exaltado, o escolhido de Deus dirá que deseja dar um enterro digno ao seu filho favorito. O homem ainda continuará argumentando diante da negativa de Rúben para encontrar os ossos de José. Muito triste, ele dirá que se Rúben realmente possui esta responsabilidade por José e se tem alguma consideração por ele, que vá atrás do corpo do jovem. Rúben, mesmo contrariado, concordará em fazer a busca. O filho de Lia dirá que na manhã seguinte irá procurar juntamente com seus irmãos. Na sequência, ele relatará o ocorrido aos seus irmãos, que protestarão. Simeão questionará o porquê de Rúben ter feito esta loucura, mas o rapaz já terá tomado sua decisão e convencerá os seus irmãos a procurarem por José, mesmo sabendo o que fizeram. A decisão de Israel de sair à procura de José fará um grande caos em sua família. Isso pois o sofrimento do patriarca irá chamar a atenção de seus filhos. Os maldosos que provocaram todo o ocorrido começarão a sentir o peso da culpa nos próximos capítulos, principalmente o Rúben. Apesar de não ter participado diretamente da venda de José para os mercadores egípcios, Rúben, assim como os demais, também teve sua parcela de culpa no desaparecimento de José. Mas os descontroles de Rúben, próximo a Israel, fará com que seus irmãos se incomodem com seu comportamento. Com medo de que o patriarca descubra tudo, Simeão, nervoso com seu irmão mais velho, mandará arreá-lo nos próximos capítulos. O maldoso se incomodará principalmente com o fato do irmão agir como se também
não tivesse culpa nos ocorridos. No entanto, a conversa ganhará outro foco diante da possibilidade de Judá falar demais. Simeão jogará a verdade na cara de Rúben. O maldoso dirá ao primogênito que ele tem que parar de uma vez por todas com o seu comportamento, pois tem agido como se não tivesse feito nada para José. Simeão ainda completará dizendo que todos são culpados. Mas Rúben acabará por ignorar o seu irmão e tentará deixar o maldoso falando sozinho. Porém, Simeão o seguirá. O vilão continuará argumentando que todos precisam ficar mais unidos do que nunca. Mas o primogênito, irritado com tudo que estará ocorrendo, exigirá que seu irmão saia de perto dele. Mas Simeão ainda dará um ultimato em Rúben e exigirá que ele dê um jeito em Judá. O maldoso dirá que do jeito que Judá está, nos próximos dias acabará abrindo a boca. Rúben, ao ouvir isto, acabará ficando preocupado com toda a situação. Isso pois Judá, o verdadeiro dono da ideia, mostrará intenso remorso e não se aguentará de tanta culpa. Os 11 irmãos homens, filhos de Israel, ainda estarão em relutância para contar ao pai que venderam José. Mas Judá, ao perceber o grande sofrimento de seu pai, ficará desolado e não saberá o que fazer. Rúben, percebendo o estado do irmão, decidirá conversar com ele, para pelo menos tentar cessar o intuito de contar a verdade a Israel. Rúben, sem papas na língua, dirá a Judá que não adianta ficar triste, pois foram eles que decidiram se livrar de José quando ninguém tinha dado ordens para fazer isto, que, pelo contrário, eram apenas para dar um susto no rapaz. Judá, então, abaixará a cabeça, se sentindo culpado e atormentado. Rúben ainda, muito irritado, indagará o irmão se não foi ele que deu a ideia de vender José. Judá, então, voltará a olhar para Rúben, seus olhos cheios de lágrimas. O rapaz revelará ao primogênito que não aguenta mais e que parece que ninguém se arrepende do que fez a José. A conversa dos dois chamará a atenção dos irmãos, que passarão a observá-los. Judá, então, desabafará, dizendo que desde que levaram José, não possui paz em sua vida. Judá ainda contará que sabe que a culpa é sua, e que se não fosse por ele, José ainda estaria no acampamento são e salvo. O homem ainda fará mais uma confissão. Muito abalado, ele dirá que na ausência do primogênito, era ele que deveria ter protegido José, mas que fez tudo errado. Além disso, que não aguenta mais mentir para seu pai. Mas Rúben ficará irritado com o comportamento de seu irmão e pedirá para que ele pare de demonstrar o seu estado, pois todos estão olhando. Mas Judá irá desmoronar e contará que não aguenta mais continuar enganando seu pai, dizendo que está procurando o corpo de José. Mas Judá ainda sofrerá muito mais e continuará se sentindo culpado por ter vendido José como escravo. Para piorar a situação, Diná ainda mexerá nas feridas do homem,
ao perceber que ele se sente culpado pela morte de José. A moça vai ser a primeira a desconfiar que Rubem terá faltado com a verdade ao voltar para casa com a túnica de José ensopada de sangue. Mas o primogênito convencerá o patriarca de que o filho favorito foi devorado por feras. Ele, inclusive, aceitará vasculhar as redondezas atrás do corpo de José. Mas Diná logo perceberá que há algo de errado assim que os rapazes voltarem para casa. Mas Simeão e Rubem impedirão que Judá revele seu segredo. Os irmãos de Judá farão de tudo para que o rapaz não conte a verdade para Israel. Assim, eles colocarão medo no rapaz ao afirmar que o patriarca já está em idade avançada e, por conta dos problemas de saúde, não seria capaz de sobreviver a um choque tão grande. Mas Judá continuará se sentindo muito culpado. Aliás, irá deixar Diná ainda mais cismada, com a pulga atrás da orelha. A mocinha irá colocar Judá contra a parede para tentar descobrir tudo o que ocorreu com José. Enquanto isso, José comerá o pão que o diabo amassou. Depois de ser vendido pelos irmãos para um mercador de escravos, o escolhido por Deus vagará pelo deserto escaldante. No deserto, o filho de Israel passará por diversas provações, e Sade maltratará o protagonista e o deixará com marcas graves no corpo quando José tentar fugir. Mas o seu caminho, a cada dia que passa, tem se aproximado do Egito, onde o escolhido de Deus terá que se provar ainda mais. O jovem até mesmo terá sua fé desrespeitada nos próximos capítulos. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? Acham que Judá contará tudo o que aconteceu para sua família? Além disso, o que acham que acontecerá com José no Egito? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.